Então você se culpa até quando você não tem culpa da situação? Vem cá que eu vou te ensinar a mudar isso. Essa aqui é a técnica do júri. Em psicoterapia, um dos piores sentimentos que eu vejo meus pacientes trazerem são sentimentos de culpa. Sentimentos onde eu coloco um peso nas minhas costas que parece que tá difícil de carregar, a vida fica muito mais triste, mais acinzentada. E o pior é quando eu carrego uma culpa de algo que eu teoricamente nem tenho responsabilidade. Isso acontece por alguns fatores. Um dos primeiros é o seguinte: aprendizagem na infância. Provavelmente de alguma forma tu aprendeu ao longo da sua vida que tu tem responsabilidade sobre muitas coisas mesmo você não tendo. Sei lá, talvez tu não foi muito ouvido quando criança ou quando adolescente. Tu talvez era aquela criança que quando brigava contigo, tu ficava quieto. Porque quando tu tentava se impor de alguma forma, ou era tapa, ou tu era repreendido, e era como se sim, tu sempre estivesse errado. Um outro possível fator é a baixa autoestima. Pessoas que têm uma ideia ruim sobre si mesmo tendem a acreditar que a culpa é dela. Pessoas que se enxergam como menos, como alguém ruim, feio. Essa pessoa tende a olhar para situações do dia a dia e se autorresponsabilizar por que deu errado. Porque, né? Pô, eu sou ruim demais. Deve ser culpa minha essa parada. E aí o que você vai fazer para tu conseguir melhorar isso aí? Primeiro, terapia. E segundo, a técnica do júri. Gabriel, o que é essa técnica do júri? Fica aqui que eu vou te ensinar. A técnica do júri é composta por 3 personagens. O primeiro envolvido é o advogado de acusação, que muito provavelmente é você. O que o advogado de acusação faz? Ele pega tudo que tu fez e ele te acusa como culpado. E aí eu gostaria que tu escrevesse embaixo do advogado de acusação tudo que tu fez de errado. E provavelmente você já esteja fazendo isso, né? Ah, eu fiz isso, fiz aquilo. Mas escreve aqui. Pode colocar embaixo. Ah, eu sou culpado por isso, porque eu fiz isso, isso e isso. Mas é só pelo que tu fez, ok? E aí a gente chama o segundo personagem, que é o advogado de defesa. Você sabia que todo mundo que cometeu algum crime tem direito? Você também tem direito a um advogado de defesa. Tu tem esse direito, tá bom? Ok? Beleza? E aqui embaixo eu gostaria que esse advogado de defesa me falasse as coisas que falam o porquê você não é culpado. Escreve aí. Você consegue? Tenta respirar, sair do personagem do primeiro, ok? Porque você costuma ficar bastante nesse aqui. Mas escreve lá embaixo, assim, advogado de defesa. O que esse advogado de defesa falaria? Ah, eu não sou culpado por conta disso, disso, disso e disso. Você consegue fazer? Se não conseguir, de verdade, toma um banho, respira. E depois faz. Mas isso aqui é importante. E aí a gente vem pro último personagem, que é o seguinte. O terceiro é o juiz. Você olha toda a sua lista de um advogado de acusação e toda a sua lista de um advogado de defesa. E aí tu tenta pensar como um juiz olharia pra isso. Não como você, tá? Porque você já tá se acusando. Mas como alguém de fora olharia pra isso. Quando a gente tá muito triste, a gente tem a dificuldade de sair do problema. Essa técnica faz com que a gente consiga pelo menos olhar um pouco mais de fora. Olha com calma, conversa com alguém e vê se realmente faz sentido a culpa. Na maioria das vezes não faz. E se fizer alguma culpa, alguma responsabilidade, avalie a pena também. Talvez não precisa ser essa pena gigantesca que tá nas suas costas. O mundo não se acaba nisso aí. Pode ser sim que tu tenha alguma responsabilidade, mas tu não precisa carregar esse fardo pra sempre. Ok? Segue o psicólogo Gabriel, que eu vou continuar te ajudando aí ao longo do processo. Um beijo, vai tomando.